com um ego inconcebível e sempre querendo agir de sua forma, uma besta enjaulada seguiu várias e várias vezes desse jeito pelo Bullock. Porém, se deparando com alguém muito acima dela, tanto em experiência como em habilidade, Barou tem seu destino em Blue Lock provavelmente revelado. Vamos embora, porque o capo tá bom demais, velho. Ok, pessoal, saiu o capítulo 215 de Blue Lock e o destino do Barou, assim como na última partida tivemos aí o do Nag e do Reu, foi aparentemente revelado. O capítulo começa com um ataque do Ubers em conjunto vindo em direção ao Gagamaru. Nós ficamos na perspectiva dele durante todo esse ataque. O goleiro do Bastard tá impressionado pela forma como o time adversário foi capaz de lidar com o roubo de bola do Yoichi e tá tentando entender ali quem vai fazer o chute. Nico toca pro Sendou, que antes mesmo do Kurona lhe alcançar, passa a bola por trás do estoque para onde o Barou tá. Gagamaru percebe que eles estão apenas circulando a bola, porém, no fim das contas, ela terminaria nos pés do rei. Eu tenho uma percepção, pelo menos agora, pessoal, de que o Uber está maravilhosamente conseguindo tornar o Barou numa perfeita isca. Pra quem assistiu Haikyuu vai entender bem do que eu tô falando. Com o Shohei tendo feito 3 gols no último jogo e começando a partida fazendo todos os ataques, a maior impressão que se dá é que todo o time só joga por meio dele. E isso tá até que certo, mas eu não vou me surpreender tanto se, tipo assim, o Barou acabar enganando todo mundo e em vez de chutar, apenas servir ali como isca e tocar a bola. Tô fazendo a pressão aqui, vai que acontece. O Gagagolt pensou que no final, tudo terminava no rei. O próprio tá com uma aura aqui maravilhosa como sempre, e o Yukimiya chegou avisando que iria cortar o seu ângulo de chute, e deixou o resto por conta do Gagamaru. O Shohei tocou a bola, e não surpreendentemente, o Gagamaru estranhou. Para aquele Barou que vimos no começo da obra, isso não parece certo. De onde o rei receberia a bola no ataque e faria um passe? Só que não era um sonho, foi o que realmente aconteceu. Gagamaru estava pensando sobre o que eles fizeram para que ele tivesse mudado assim, e quando o Nico ficou com a posse, rapidamente ele fez um passe de calcanhar para o Sendou. Mesmo a grande área estando congestionada com os defensores ali do Bastard, eles estavam fazendo 1-2, aquela linha de toque sem parar. Isso surpreendeu o nosso goleirão, e com a bola sendo passada sem parar de maneira excessiva, chegou o momento da tática do Ubers brilhar. Barou estava por trás do Birkenstock, e dá pra perceber isso, só que por outro lado, já era tarde. A visão do Gagagolt da bola tinha sido perdida. Ele não conseguia mais enxergar ela, e quando ele percebeu isso, ela já estava ao seu lado, pronta pra balançar as redes. Olha, nos spoilers não deu pra entender muito bem, porém agora com as páginas completas em ótima qualidade, é perceptível a genialidade nesse ataque. Os caras tiraram vantagem do próprio time adversário, fazendo o goleiro perder completamente a visão da jogada. O Kaneshiro fez questão de mostrar quem é que realizou esse chute 2 vezes. Quando o Barou tocou ali pro Nico, ele se reposicionou para trás da linha formada entre o Nick e o Sendou. E se você notar nessa imagem aqui, o Sendou nem em posicionamento físico aparenta estar para fazer um chute desses. Só que existe um cabelinho ali, ó, empinado atrás dele. E contra fatos não há argumentos. Eu acredito que sim, o Shohei mandou uma bola chapada e curvada por debaixo das pernas do seu companheiro de time, confundindo assim todo mundo. Esse estilo de gol não é tão incomum, assim, tirando vantagem da visão do goleiro. Costuma, pelo menos, acontecer normalmente. E já aconteceu uma vez até no Blue Lock através do Rin. Se eu não estou enganado, ele utilizou a vantagem do Shido ter aparecido na sua frente e realizou um chute pique esse, destruindo totalmente o goleiro. Particularmente, não tem como culpar o Gagamaru. Ele provavelmente conseguiria pegar uma bola dessas, só que os exaltados são os uberianos mesmo aqui nessa jogada.
jogada, velho. Perfeita, na moral. Resta agora entendermos se vão deixar o gol ou se do nada, por exemplo, o Isaac vai chegar pra tirar a bola, porque muita gente já tá até especulando isso. E vamos falar a verdade, boy, esse capítulo foi até meio estranho, tá ligado? O Yoichi não apareceu nele nenhuma vez. Entramos agora em um flashback. Pra falar a real, a continuação do último. Barou, ouvindo que futebol era um trabalho, apenas saiu andando, comentando que essa filosofia era fraca. Ele não tinha vindo ali pra jogar um estilo de futebol tão fraco como esse. O Lorenzo olhou de lado e o Aiko tentou chamar ele, só que o próprio apenas meteu o pé. O Snuff, em vez de ficar surpreso ou deixar ele ir embora de vez, apenas achou aquilo interessante. Na sala de treino, o próprio, vendo um chute ali do rei, o elogiou falando sobre ele. Suas especificações físicas também eram incríveis. Olhando para os dados de todos os presentes ali na equipe sub-20, Barou era o mais adequado para ser um atacante. Por isso, Snuff pediu por favor para que ele, mesmo que fosse de modo forçado, mesmo que estivesse apenas fingindo, seguisse a sua filosofia de futebol pelo menos uma vez. Barou, ouvindo isso, perguntou como ele ainda poderia se chamar de mestre sendo desse jeito. Eu quero cortar logo aqui, velho, para falar tudo antes de esquecer. Que mestre incrível. Na moral, não tem como o Loki superar isso aqui pra mim, tá bom? Não me leve a mal, o cara vem falar com o que tá isolado ali, se rebaixa mesmo, tatos e mais como iguais. Dos mestres até agora apresentados, já é o meu top 1 sem esforço. Imagina quando o seu estilo de futebol ser mostrado completamente. Vai ser sensacional, velho. Na moral, o Shohei recusou ali essa proposta feita pelo seu mestre, dizendo que pra ele, o futebol não era um trabalho, e sim um caminho para se tornar rei. Ele iria conquistar o mundo de sua forma. Então, se o Snuff quisesse usar ele, o próprio mestre é quem teria que se ajustar à sua filosofia. Ele aproveitou para xingar o Snuff de mestre de merda, e ouvindo isso, o próprio simplesmente riu. Olha esse cara, velho. Eu não engrandeço ele pela personalidade. Claramente o Lavinho tem um jeito super simpático, que já vem de praxe do ser brasileiro. Mas o meu negócio aqui é que o Barou, de todos os personagens já apresentados, é o mais difícil de se lidar. E aparentemente o Snuff conseguiu lidar com ele numa boa, sabe? Riu, falou que o Shohei ali era interessante, mas também partiu pra cima dele. Ele tomou a bola e comentou meio que perguntando se o Barou pensava em si mesmo como um gênio da elite que era melhor que todo mundo. Vimos aqui um pouco do seu futebol já sendo revelado, pela forma ali como o próprio posicionou seu corpo bem ancorado, né? E ele continuou: antes de você ser um jogador de futebol, você é apenas uma pessoa. Se o próprio não conseguia entender essa diferença, então ele era apenas um amador. Chamando pro X1, o Shohei veio com sangue nos olhos tomar a bola, mandando também ele calar a boca. Mas o mestre, dando uma belíssima caneta nele, disse que no fim o Barou estava vivendo uma vida onde desprezava aqueles que achava que não fossem talentosos. O talento do Shohei era um presente deixado pelos seus pais, e se ele não entendia isso, o próprio não poderia ser considerado um jogador profissional. O rei não quis saber e começou a gritar sobre que tipo de merda ser isso que o Snuff estava falando. Então, para se tornar melhor do mundo, tudo que era necessário era agradecer a sua mãe e seu pai. Se fosse assim, então ele iria se tornar o atacante número 1 mais ingrato do mundo inteiro. Eu não sei quais problemas ele deve ter aqui com sua família, mas isso me deixou um pouco pensante. Será que ainda tem mais uma camada do personagem a ser demonstrada? Não sei. Pode sim, viu? Pode sim. O Snuff, olhando o próprio vindo pra cima dele, disse que houvera um tempo onde ele era exatamente igual a ele. Sua vida era guiada pelo seu talento, e ao seu lado estava o seu amigo. Vemos eles levantando uma taça, sendo campeões, e bem, eles tiraram vantagem disso, aproveitando a riqueza e o luxo que vinham através de se tornarem jogadores super populares. Ambos acreditavam que iam se tornar os reis do mundo, mas destruíram isso. Deu tudo errado no fim. Usando a gravidade rotacional corporal ali, ele derrubou o Barou facilmente com o peso de seu próprio corpo, e o passado dele e de seu amigo foi revelado. Eles aos poucos começaram a pular os treinos, e suas habilidades
assim diminuíram. Lesões foram causadas pelo excesso de trabalho e o lugar que eles possuíam foi perdido. Claramente, ambos entraram em vários escândalos depois disso. E no fim, quando um homem cai, apenas é necessário um instante para finalmente seu espírito quebrar. O Barão gritou perguntando o que essa história de perdedor tinha a ver com ele e o Snuff então concluiu: meu melhor amigo, se... aquela coisa, quando acaba a vida, sabe? E quem tira é a própria pessoa. Barrow ficou surpreso e então o Snuff completou perguntando: Shoei, você será hábil a amar a si mesmo quando ninguém mais te vê como um gênio? Ele ficou calado pensando sobre isso e veio a real. Repetindo, ele o lembrou: antes de ser jogador, você é uma pessoa. Independente do Barrow ser talentoso ou não, ele precisa dar valor à sua vida. Por isso que ele pedia para que ambos trabalhassem juntos. E assim, Ali perguntava: você está interessado em suceder eu como o próximo rei do Ubers? Sinceramente, eu não esperava uma dessa, velho. Olhando pra trás, muita gente poderia considerar Blue Lock um mangá de esporte apenas ali Battle Royale e real, e não sei mais o que eu não ligo pra isso, mas as coisas mudaram, claramente. Cada mês que se passa, mais camadas vão sendo adicionadas, só exaltando o quão incrível a obra é. O Barrow recebeu a oferta de suceder um dos melhores do mundo. E cara, que capítulo da hora, sinceramente, velho. É estranho, mas eu acho que finalmente o Shoei vai ter encontrado o seu lugar. Eu tô muito na ânsia que o próximo capítulo revele mais aqui, tipo, uma continuação desse flashback. Só que de qualquer forma, aparentemente temos o destino do rei revelado. E agora é saber aonde isso vai nos levar. Eu acho que eu devo fazer previsões lá no canal Taiguchu essa semana. Então passa por lá pra nós conversar um pouco mais sobre, beleza? Comenta aqui o que tu achou do capítulo. Não esquece de se inscrever. Tamo junto, valeu, falou e tchau, tchau.